primeiro, vamos começar pelas mulheres, né? Sim. Câncer de mama na mulher. Como saber? É pelo toque? É a mulher fazendo esse exame, essa autoprevenção? É o principal? Também, né? A gente tem essas campanhas de conscientização que foram muito importantes, né? Você falar do Outubro Rosa, hoje você já associa o rosa a essa política de prevenção para câncer de mama. É o mais comum nas mulheres, não enfim, a gente tem conseguido melhorar muito o desfecho das pacientes que têm câncer de mama ao longo do tempo. E a gente tem visto que os tumores têm aparecido numa idade mais precoce, né? Tanto é que a gente até abrevia hoje o começo da mamografia. Antigamente a gente fazia mamografia, indicava com 45 anos. Hoje a recomendação é que as mulheres já comecem aos 40. Mas não é que você precisa se preocupar com a sua mama somente aos 40. Você deve começar a se preocupar antes. Sim. Então, assim... Smart Fit apresenta podcast Papo e Movimento. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Vivi Ferreira, a sua treinadora, e estamos aqui hoje juntos para mais um Papo e Movimento, o podcast da Smart Fit. Hoje com um assunto muito importante que eu tenho certeza que vai prender a sua atenção. Primeiro, porque nós estamos aí num mês muito mais reflexivo, relação com várias causas, e nós temos uma pessoa que é especialista, que vai esclarecer várias dúvidas que nós temos, inclusive eu mesmo tenho, então estou super feliz de estar aqui com esse doutor renomadíssimo, que é o doutor João. Tudo bem, doutor João? Tudo bom, Vivi? Obrigado por me receber aqui. Vai ser um prazer conversar e pedalar com você aqui. Muito feliz. Já perguntei para o doutor se o treino de hoje está pago e vai estar pago aqui junto conosco. Com certeza. Exatamente. Doutor João, fala pra gente um pouquinho quem é o Dr. João. Bom, eu sou cirurgião oncológico de formação, venho de uma família com 23 médicos, pelo menos pela minha última contagem, né? Então eu já venho pai médico, mãe médico, tenho vários tios, primos, enfim. E acho que foi um caminho meio que inexorável, né? Eu acompanhava meus pais nas visitas nos hospitais, a gente via os pacientes e tal. E então acho que foi um caminho meio que normal para mim, né? E acho que como a gente tem outros oncologistas na família, né? Então isso acabou me direcionando para essa área que é a área do meu interesse principal. Que legal. Então é isso, né? Viveu, cresceu no meio de médicos. Exatamente. E acabou se especializando aí na oncologia. Doutor João, o que seria... Qual é a especialidade? Se fosse resumir a oncologia, o que você poderia nos explicar em relação a essa especialidade médica? Bom, a especialidade que contempla o estudo, o tratamento e a prevenção e acompanhamento de todas as doenças oncológicas, né? Então todos os tipos de câncer. Certo. Geralmente a gente da cirurgia oncológica trata mais dos tumores chamados tumores sólidos. Então aqueles tumores verdadeiramente sólidos. Então tumores de mama, próstata, útero, enfim. Estômago e tudo mais. E tem uma área dentro da oncologia que é a hematologia, que trata dos tumores chamados linfáticos e tumores sanguíneos, né? As leucemias, linfomas e tudo mais. Então, a gente trata principalmente desses tumores chamados tumores sólidos, né? Certo. E aí, doutor, quando nós falamos, né, eu sei que é um assunto bem delicado, é sério, né? Muitas pessoas... todo mundo sabe o que é um câncer, mas não sabe de fato a descrição da palavra. O que seria um câncer? O que é um diagnóstico de câncer? O que a pessoa tem quando é um câncer? Você consegue explicar para a gente? Sua pergunta é muito importante. É bom que as pessoas entendam que nem todo tumor é maligno, tá? Então, tumor quer dizer que é um aglomerado de células que cresceu em alguma parte do corpo. Então, a gente tem tumores benignos e tumores malignos, né? Certo. Aos tumores malignos nós chamamos de câncer oficialmente, né? Então, a gente, as pessoas têm que entender o seguinte, Vivi, todo dia a gente está combatendo a possibilidade de ter câncer. Por exemplo, todas as nossas células do corpo, elas se dividem em maior ou menor grau. Então, você precisa repor células no seu intestino, na sua boca, na sua pele e assim por diante, tá? E quando você vai dividir uma célula, você precisa duplicar o material genético dentro dessa célula. Então, é como se fosse uma linha de produção. Então, eventualmente, nessa duplicação do nosso DNA, você pode ter erros que passam adiante. Mesmo assim, a gente tem sistemas de verificação de erro, como se na linha de fábrica tivesse um gerente ali vendo que tem alguma coisa errada no meio do caminho. E aí você consegue corrigir. E, eventualmente, mesmo assim, a célula sai ainda com algum erro, se tiver alguma falha nesse processo de correção de defeitos no seu DNA, na divisão do DNA. E isso pode, caso não seja corrigido, então isso pode levar à formação de um tumor. Então essas células
elas perderam a sua normalidade e elas passam a se proliferar sem controle e sem nenhum tipo de capacidade nossa de nos defendermos dela. Isso é um tumor. Maligno. Um maligno, Exatamente. entende? E a diferença do benigno? Então, um tumor é um amontoado de células, que eu acho que é importante, porque de repente, assim, né, nós leigos ali fazemos algum exame e aí dá um resultado de tumor. Então, não é de fato já se desesperar. Precisa entender se esse tumor é maligno ou benigno. Tanto é que todo tumor precisa de uma biópsia, né? Você precisa tirar um pedaço dele para, através de um exame de microscopia, né, olhar no microscópio e outros exames que a gente consegue fazer também, ter o diagnóstico de que aquilo realmente é um tumor. Agora, quando você fala em tumores benignos, a gente tem outros tipos de proliferação de células, mas que não sofrem diferenciação do seu sítio de origem. Então, eu vou dar um exemplo prático que é muito comum. Às vezes as pessoas têm tumores de gordura. A gente chama costumeiramente de lipomas. Então, são células do tecido adiposo que se proliferaram e formaram uma tumoração. Entendi. Então, na grande maioria das vezes, você tem um tumor benigno ali. É um tumor, você palpa, um nódulo, um caroço, mas aquilo necessariamente não é maligno, porque não sofreu transformação da sua origem celular. Certo. Então, acho que já fica bem claro aí para nós, né, o que seria um tumor maligno, um benigno. Então, de fato, não é se desesperar, é entender aí se ele é maligno, benigno e ok. No caso de um tumor benigno, quais são os tratamentos? Nem sempre precisa fazer uma cirurgia ou é um caso cirúrgico. Como funciona, doutor? A gente pode pensar assim, Vivi, a gente tem tumores benignos que têm um comportamento ruim. Por exemplo, se você tiver um tumor benigno dentro do seu cérebro, é péssimo, porque você vai ter uma caixa fechada e um tumor ali que pode fazer compressões e uma série de alterações. Então, é um tumor benigno com um comportamento não muito legal. Certo. Agora, todos aqueles tumores que são palpáveis no nosso corpo, e que são dessa classe de benignos que eu te falei, você geralmente aborda com cirurgia, né? Entendi. Sabe, doutor, quando eu era mais nova, eu tinha uns 12 anos, eu acabei descobrindo, numa consulta normal, que eu tinha nódulos na tireoide. Sim. Nódulo e tumor é a mesma coisa? Ou é uma... É uma forma da gente dizer que o tumor, enfim, é um nódulo, né? Basicamente. Ah, certo. Nódulo é uma definição parecida, são termos que se confundem, né? E é legal perguntar tudo isso, porque na época, né, acharam esses 12 nódulos, eu era muito novinha, acabei fazendo a remoção total da tireoide. Sei. E fizeram a biópsia Sim. para ver se era um caso de câncer. Não foi, até hoje eu faço o tratamento, mas com a questão hormonal. Mas é legal explicar, porque às vezes, né, aparece um nódulo, aparece alguma coisa, e as pessoas já se desesperam, mas é claro, é porque não é do nosso conhecimento. Com certeza. E a nossa ideia com esse papo aqui é deixar tudo muito mais claro para as pessoas que assistem, porque pode acontecer comigo, pode acontecer com alguém mais próximo, e a gente já começa a entender. E é claro que se tem alguma alteração, precisa procurar um médico para poder entender de fato o que está acontecendo ali naquele corpo, né? Com certeza. Você falou da tireoide, né? A tireoide é muito comum porque, como eu falei, a gente falou antes de proliferação celular, né? Então, é uma glândula muito importante para a gente, então você sempre tem ali renovação celular. Onde você tem renovação, você pode formar um cisto, um nódulo, e às vezes esse nódulo pode sofrer uma transformação dentro desse processo de renovação e você acaba tendo, às vezes, o aparecimento desses nódulos são às vezes palpáveis, ou você pega num exame de rotina, enfim. E acaba entendendo. E aí, doutor, tudo bem. Infelizmente ali pode acontecer, né? Pode, felizmente, de não ser um nódulo benigno, mas eu descubro um nódulo maligno. Existe todo um tratamento que precisa ser feito e que também não precisa se desesperar, né? Porque hoje acredito que a medicina seja muito avançada para tratar diversos casos aí de câncer, não? Se você for considerar, por exemplo, o meu pai é cirurgião oncológico também. Ele, na época dele, década de 70, 80, você tinha 2 ou 3 tratamentos possíveis para um tumor. A gente até costuma dizer que ou você conseguia fazer uma cirurgia para aquela doença ou o paciente não tinha mais prognóstico algum, né? Isso mudou de uma forma considerável de uns tempos para cá. Antigamente, quando você tinha, por exemplo, um tumor de mama, se ele tivesse meio centímetro ou 2 centímetros, você fazia uma cirurgia extremamente extensa, era uma mutilação, tirava a mama da paciente, músculo, enfim, era uma cirurgia horrível. Eu, felizmente, não peguei mais essa época, né? Porque com o passar dos tempos a gente teve novos estudos mostrando que você conseguia ser oncologicamente satisfatório, tirando um pedaço menor da mama
e dando para a paciente outros tratamentos, como quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, dependendo do tipo de tumor. Então, cada órgão tem que ser visto de uma maneira muito independente, tá? Então, sempre que a gente tem um diagnóstico, por isso que a prevenção é tão importante, você comentou aqui no começo, que para a gente na oncologia é muito mais fácil tratar a doença ou antes dela aparecer, que a gente já consegue isso fazer hoje com aquela prevenção molecular que eu falei para você antes, e quanto mais cedo você descobre o tumor, maiores são as chances de você ter um tratamento efetivo, né? Com certeza. Nós estávamos sim conversando aqui, antes do papo, o pessoal até correu para ligar as câmeras, porque estava muito interessante. Então, antes de falar de fato do que nós vamos falar especificamente, sobre a questão molecular, Genética, ficou muito conhecido, né, o caso da Angelina Jolie, Exato. que ela fez essa prevenção, prevenção molecular que chama? A gente pode dizer, foi ela teve, para que as pessoas entendam, ela teve vários casos na família, por parte de mãe, de tumores de mama, tumor de ovário e assim por diante. E, felizmente, na época em que ela descobriu isso, a gente já tinha tecnologia suficiente para mapear o DNA dela, entendeu? Então, ela faz um exame de sangue ou saliva e você consegue extrair o DNA do paciente e pesquisar uma série de genes que a gente chama de genes de alta penetrância, ou seja, que quando mutados, eles acabam dando para a pessoa uma probabilidade maior de desenvolver câncer. Nossa. Então, um exemplo. Qual que é o risco de uma mulher ao longo da sua vida desenvolver um tumor de mama maligno? 9%, 10% na população geral. Certo. Se você tivesse uma mutação como a que a Angelina Jolie tinha, num gene chamado BRCA, a sua chance chegava a 80%. Nossa. Não é 80% em cima dos 9%, não. São 20% de chance de não ter a doença. Então é quase uma certeza, entendeu? Que teria. Quando vai acontecer, a gente não sabe. Mas você confere para a paciente uma chance maior, você sabe que ela tem essa informação genética, e com base nisso você costuma fazer o que a gente chama de prevenção planejada, que é aumentar o número de exames que essa paciente faz, reduzir o prazo com que ela faz os exames. Se ela fazia cada ano, às vezes você faz de 6 em 6 meses. Você pode usar alguns medicamentos. E como foi o caso dela, ela preferiu uma cirurgia redutora de risco. Então, se você, dentro desse conceito, se eu sei que ela vai ter com alta chance de ter um tumor de mama, você oferece para ela uma cirurgia de redução de risco. Que ela fez o quê? Ela removeu as mamas, Certo. preservando somente pele e mamilos, e colocou 2 próteses. Então, ela retirou 98% do conteúdo glandular da mama. É importante falar isso. Então, ela, assim, esteticamente é a mesma, né? A mesma estética, mais ou menos. Assim, a cirurgia evoluiu muito, né? O Brasil é um grande centro de reconstrução mamária. Nossa, que legal saber, não sabia. Então, a gente tem cirurgiões plásticos muito habilidosos aqui, muito, muito bem treinados para isso. Dizer que o resultado final é incrível, isso é uma coisa que a gente tem que comentar também, sabe, Vivi? Porque a pessoa acha assim, eu tenho uma mutação, eu não vou querer fazer exame e tal, eu quero tirar minhas mamas. Ok, é uma vontade sua, o país é livre, etc. Só que a pessoa tem que entender que o pós-operatório é uma cirurgia. Às vezes você faz a cirurgia 2 vezes, em 2 tempos. Você primeiro retira as mamas, espera um tempo e depois coloca a prótese em definitivo. Não é tudo linkado, A paciente né? vai perder sensibilidade nas mamas, você pode ter uma outra complicação, que são fatores aí pessoais de cicatrização e etc, tá bom? Então não é que assim, vou tirar as minhas mamas e vou ficar com as mamas incríveis. A pessoa tem que entender isso, tá? Certo. Agora, do ponto de vista nosso, que quem opera câncer sabe, a gente está pegando nesse caso uma informação molecular, genética, e agindo antes da doença. Então é o máximo de prevenção que você pode fazer, né? Porque a doença nem teve chance de aparecer. De aparecer, você já está cortando ali pela raiz a Exatamente. possibilidade dela não aparecer mais. Então essa é uma área que me interessa muito, tanto é que eu me especializei também em aconselhamento genético e oncologia, então a gente consegue oferecer para os pacientes essa visão, que é uma visão não só do paciente, é uma visão para toda a família, né? Porque você consegue identificar uma mutação e testar outros parentes dessa paciente ou desse paciente e já começar a disparar essa prevenção com todo mundo. Então, por exemplo, eu fazendo esse teste, que parece ser bem simples, não sei se é tão simples assim, mas quando nós pensamos que é uma coleta de sangue ou pela saliva, que o doutor disse. Você extrai o DNA, mas a técnica em si
de você sequenciar o genoma da paciente é uma técnica bem complexa, né? É um exame que demora aí 5, 6 semanas para ficar pronto. Para ser feito. Porque realmente é um teste muito complexo que requer computadores aí de última geração, máquinas de sequenciamento genético de última geração, e isso traz uma informação que é bastante relevante, né? Eu acho muito legal saber, porque cada um acaba pensando de um modo, né? Pensa às vezes que é um scanner que passa ali pelo corpo da pessoa. Se eu pudesse testar o mundo inteiro, é uma realidade que a gente não consegue, porque os testes têm o seu custo e tudo mais. Mas se você pudesse testar todo mundo, seria o cenário ideal de prevenção, porque você teria uma informação bem relevante, né? A gente sabe que essas mutações familiares, Vivi, elas representam cerca de 10% dos tumores que acontecem no mundo aí. E os outros 90% mais ou menos vêm de origem ambiental. Então boa. Eu acho que, não sei se eu entendi certo, mas esse teste, ele identifica 10% dos cânceres que existem. 10 a 12%. Agora, os demais podem acontecer. Então, é um exame que você vê 10% de possibilidades, é isso? Não, você consegue contemplar aquelas mutações que são transmitidas nas famílias, né? Então, vamos dar um exemplo. A avó teve um câncer de mama e ela tinha uma mutação como essa, que eu mencionei para você, igual a da Angelina Jolie. E ela passou para a filha, que passou para a neta, que passou para a bisneta e assim por diante. Então, são mutações que vão passando. Entendi. Então, o que quer dizer isso? Eu passei a mutação. Então, o seu óvulo ou o espermatozoide do homem, eles continham essa informação no seu DNA e ela foi passada adiante. E a pessoa que nasceu da fecundação de óvulo e espermatozoide contém aquela mutação. Entendi. Nossa, e ela tem essa mutação em todas as células do corpo. Todas, do cabelo à ponta do pé. Todas as células têm a mesma mutação. Infelizmente são mutações, Vivi, que geralmente estão naquelas peças que eu te falei da divisão celular ali, da multiplicação de células, que são para verificar o DNA. Então, o sistema de verificação da fábrica funciona mal, entendeu? Entendi. Então, você tem mais risco de ter o aparecimento de um câncer no futuro. Ou seja, uma pessoa que tem, né, tem um histórico familiar bem forte em relação ao câncer, seria indicado que ela se programasse para fazer esse exame. Qualquer pessoa que teve um tumor maligno abaixo dos 40, 45 anos, ela está precisamente indicada a fazer um teste como esse, ou que teve um parente de primeiro, segundo grau, então pai, um irmão, um tio, independente do lado, se é do pai ou da mãe, que teve um tumor, às vezes numa idade fora do padrão epidemiológico, né? Certo. Então, por exemplo, não é normal você ter um câncer de mama aos 25 anos, que a gente sabe que a doença tem uma incidência que começa aí aos 40, mais ou menos. Mas, se isso aconteceu, provavelmente aquela pessoa pode ser portadora de uma dessas mutações que a gente está falando. Já ótimo, já fica o alerta, né? Já fica aí. É claro, esse papo não é para causar o pânico em ninguém, muito pelo contrário, mas ele traz muitas informações, porque nós falamos de saúde a todo momento, né? Então isso é muito importante saber. E aí, doutor, por exemplo, eu me encaixo nesse quadro, né? Me encaixo nessa especificidade que você falou, já tive algum problema, alguma coisa assim, e eu gostaria de realizar esse exame. Hoje o convênio médico, se eu tenho a possibilidade de ter um convênio médico, ele faz a cobertura? Não, claro que não generalizando, mas normalmente ele faz? Acho que antes da gente falar do convênio em si, Vivi, é importante que toda paciente que tem essa suspeita, ela tem que passar por uma consulta de aconselhamento genético. Só fazer o teste como se fosse um teste... Não adianta. Por que isso? Porque às vezes você não testa a pessoa. Então vou te dar um exemplo. Eu recebi uma paciente recentemente que a irmã teve câncer de mama aos 30 anos. Certo. E ela tinha 36, ela queria saber se ela tinha alguma alteração. Eu não testei a paciente, eu testei a irmã dela. Por quê? Porque a irmã teve a doença. Então é mais fácil você descobrir uma mutação dessa em quem teve a doença do que aleatoriamente em quem veio te procurar. Entendi. Isso porque, pensando no espectro familiar, você tem a mãe que tem uma mutação, por exemplo. Ela teve 3 filhos. Ela pode ter passado a mutação para os 3, para 1, para 2 ou para nenhum. Então, a gente sempre prefere investigar quem teve a doença primeiro, né? Então, por isso que a consulta de aconselhamento genético é essencial para você fazer o rastreamento de toda a família, puxar esse histórico aí de todo mundo que teve a doença, e aí você escolhe quem vai ser testado. Entendi. E aí, com base nesse teste, você testa outras pessoas da família se o teste vier positivo. Tá? Perfeito. Em relação ao convênio que você mencionou,
No rol da ANS hoje, que é quem regulamenta todas as práticas médicas, né, no sentido de convênio e tal, o rol da ANS preconiza que o teste seja coberto pelo plano de saúde se tiver um relatório médico adequado de quem faz aconselhamento genético e para aqueles pacientes que já tiveram a doença. Certo. Então tem uma especificidade. Bacana saber. Aí não é que o plano tem que cobrir de todo mundo, não é essa a recomendação. Perfeito, bom saber, né? Já fica aí no radar para poder entender. Mas se eu não tenho convênio médico, passei ali num oncologista que me indica, né? Faz esse aconselhamento em média, quando nós falamos em valores. Quanto seria hoje, doutor João? Hoje você consegue aí testes em torno de R$ 1.500, R$ 2.000. Mais ou menos esse Lembrando que esses testes já custaram 10 vezes mais que isso, né? Imagino, então, essa é até a minha dúvida, né? Porque de repente alguém está passando realmente por esse quadro e acaba pensando, poxa, mas eu não consigo pagar esse exame e tudo mais. Hoje tudo, querendo ou não, ficou um pouquinho mais fácil. Ficou. E com o passar do tempo vai se baratear ainda mais, né? Então, hoje nos Estados Unidos você faz um teste desse a $150. Já ficou muito mais em barato, conta, né? Ótimo. Então é bom saber. Acho que já fica muito mais claro aí qual vai ser o nosso papo. Eu gostaria muito, doutor, claro que nós podemos falar aí, ficar bem à vontade no nosso papo, mas falar muito sobre, né, esse mês agora, outubro, tem outubro rosa, novembro azul, falar sobre o câncer de mama e o câncer de próstata, que nós sabemos que tem muitos casos no Brasil. Os dois são os primeiros nos seus respectivos gêneros, né? Lembrando que o homem também pode ter câncer de mama. Né? Boa, eu acho que é muito legal a gente trazer isso. O risco é muito baixo, mas 1,2%, 1,3% de chance de um homem ter câncer de mama ao longo da vida. E é interessante falar que se um homem tem câncer de mama, independente da idade, ele precisa fazer o teste genético. Porque é muito frequente pacientes que têm mutações desenvolverem um câncer de mama, homens. Nossa, muito importante. Acho que, primeiro, vamos começar pelas mulheres, né? Sim. Câncer de mama na mulher. Como saber? É pelo toque? É a mulher fazendo esse exame, essa autoprevenção? É o principal? Também, né? A gente tem essas campanhas de conscientização que foram muito importantes, né? Você falar do Outubro Rosa, hoje você já associa o rosa a essa política de prevenção para câncer de mama. É o mais comum nas mulheres, não enfim, a gente tem conseguido melhorar muito o desfecho das pacientes que têm câncer de mama ao longo do tempo. E a gente tem visto que os tumores têm aparecido numa idade mais precoce, né? Tanto é que a gente até abrevia hoje o começo da mamografia. Antigamente a gente fazia mamografia, indicava com 45 anos. Hoje a recomendação é que as mulheres já comecem aos 40. Mas não é que você precisa se preocupar com a sua mama somente aos 40. Você deve começar a se preocupar antes. Sim. Então, assim, o autoexame é importante, tá, de ser feito, sem dúvida nenhuma. Mas, assim, hoje em dia é comum as pessoas terem acesso, dependendo da cidade, talvez no sistema público não tanto, mas, enfim, você pode, às vezes, fazer uma consulta com o seu médico clínico geral, ginecologista, oncologista mesmo, enfim, para investigar. E aí começar a sua estratégia de prevenção. Certo. Entendeu? Então, no caso das mulheres, além do toque, do autoexame das mamas, né, elas perceberem, às vezes, no espelho, se a mama tem alguma assimetria, ou se tem alguma descarga no mamilo, ou seja, saída de líquido suspeito, né? Ah, tá. Tudo a isso... assimetria seria, por exemplo, um seio ser um pouquinho maior que mas o assim, outro, você percebe não? que às vezes um seio, eles podem até ser parecidos, e você vê que às vezes em alguma região de um seio tem um abaulamento, que a gente fala, tem um volume aumentado em determinada porção da mama. Boa, então primeiro toque aí, então, né? aí você fala, opa, minha mama não era assim. Mas a pessoa precisa se conhecer, né? Precisa entender como as coisas estão. E aí, com base nessa suspeita de alguma alteração, ninguém está falando que você tem câncer nem nada, você procura atendimento médico e esclarece a sua dúvida. Perfeito. Entendeu? Tudo assim, né, gente? Nós estamos falando aí, é um alerta, né? Sim. E aí, a partir desse alerta, a melhor pessoa é procurar o médico para que ele possa esclarecer aí, né? Então, abaulamento ali no seio e também a saída de líquido. A saída de líquido da mama, um líquido estranho. A gente não vai ficar aqui dando detalhes, mas a mama, ela foi feita para amamentar também, principalmente. Né? Então, se você não está amamentando, não é comum ter saída de líquido da mama. Um ponto muito importante, né, doutor João, é se conhecer, né? Sim, entender como é o seu corpo, entender ali o que está acontecendo e não
entrar em pânico. Eu sei que é muito difícil porque eu me coloco, sempre que eu tô aqui no papo, eu sempre me coloco muito no lugar da pessoa. E eu penso assim, qual seria o meu primeiro pensamento se isso acontecesse comigo? E sempre o primeiro pensamento ali é o pânico, né? É o medo, mas o médico é a pessoa especializada aí para nos auxiliar em relação a tudo isso que venha, né? Mas um é interessante que diferente. o pânico, assim, o medo que todos nós temos, independente de quem seja, ele tem que gerar uma ação, né, Vivi? Com certeza. Não adianta você ficar com medo, escondendo das pessoas, que não é uma coisa muito comum, né? As pessoas esconderem eventuais alterações que elas têm percebido. É muito comum? Ainda é muito comum. E às vezes isso atrapalha e atrasa o diagnóstico, né? E às vezes nem era uma alteração maligna, era uma outra alteração que podia ter sido tratada antes, né? Exato. Então são os dois primeiros principais, pontos. É esse abaulamento e essa saída de líquido aí de modo Saída de líquido, dor, uma dor inespecífica na mama, uma vermelhidão específica. Então tem uma série de achados. Então, se a pessoa se conhece ali, ela sabe como as mamas são, vai saber qualquer que tem alteração, não adianta a gente ficar aqui dando muitos detalhes. Uma alteração significa preciso procurar um atendimento. Ponto. Show. Acho que isso é importante. Perfeito. Doutor, e no caso do homem, como ele faz esse diagnóstico? Como ele começa a entender que pode ter alguma alteração ali? A gente fala muito pouco, né, da questão de câncer de mama em homens, porque, como a gente falou antes, é muito raro, né? Mas, então, a mensagem é, se você identificou alguma alteração na sua mama, sendo homem, tem alguma coisa errada. Certo. Então, tem que procurar atendimento médico. Então, normalmente, o paciente, o homem, ele chega para você, né? Fala, doutor, eu notei que está um pouquinho maior, um pouquinho mais... Percebeu um nódulo na mama, porque assim, o homem não tem... O tecido mamário glandular do homem, que é o problema, onde está o surgimento das lesões, é muito pequeno, né? A gente praticamente não tem glândula na mama de um homem, tá? É mais tecido gorduroso. Então, se aconteceu de ter essa transformação e formou um nódulo, automaticamente vai ser perceptível, porque o homem não tem o volume das mamas e tudo mais. Então é mais fácil ele perceber que tem uma alteração. A mulher é um pouco mais difícil, porque dependendo do volume mamário, você não consegue palpar uma alteração especificamente, né? Então, enfim, às vezes você pega só num exame de imagem. Mas o homem, a mensagem é essa. É que a gente não fala muito do Outubro Rosa para o homem, né? Exato, e não... Porque realmente é raro. Enfim, é realmente raro ter câncer de mama em homem. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Então, Perfeito. se eventualmente você não bateu a sua mama, não aconteceu nada e apareceu algum nódulo, tem que procurar atendimento médico. Excelente. Então, gente, eu acho que já fica aí a dica, né, do nosso papo. Nós precisamos nos conhecer, precisamos identificar aí, porque qualquer alteração, né, de repente, até imagino, né, você sente ali alguma coisa, o médico pergunta, há quanto tempo isso? Não sei, não vi, não notei. Então é muito importante que faça assim. Essa questão do autoexame é muito falado nessa época, né, doutor João, essa questão do autoexame. Então, é de suma importância saber realizar, né? Sem Uma dúvida. mulher saber realizar e o homem ficar ali se observando e tudo mais. Quando o homem, né, pelo menos eu vi alguns estudos, que quando o homem quando ele descobre alguma doença, normalmente é um pouco mais tardio do que a mulher. Né? Dizem que a mulher, ela consegue, ela vai mais ao médico, ela se previne um pouco mais, e o homem nem tanto. Isso isso é antropológico, né? A gente sabe que a mulher ela é muito mais receptiva para essas informações, a mulher está muito mais associada a cuidados, né? Ela cuida do filho, ela cuida do marido, ela cuida de todo mundo. Então a mulher, ela sabe e ela tende a se cuidar um pouco mais. O homem, que vem dessa característica mais de ser executor das coisas, ser um pensamento mais lógico, mais eu sou o chefe de alguma coisa, um soldado, enfim. O homem, às vezes, ele tem mais uma demora assim, de procurar atendimento médico por qualquer alteração. Isso é um problema, né? Porque lá no começo do nosso papo já foi dito, quanto antes vem o diagnóstico, maior a chance de cura. E a mulher tem um papel importante nisso, né, Vivi? Se você é casada, por exemplo, namora, enfim, você tem que ser uma agente também para facilitar o acesso do seu marido e levá-lo, às vezes, se for o caso, para fazer um atendimento médico. Tipo, e o check-up? Como é que estão as coisas? É muito mais comum, bem. a gente recebe na prática, é muito mais comum as mulheres trazerem os maridos do que, às vezes, necessariamente o homem por si só
vir em busca de atendimento, assim, é muito Nossa. comum, né? E é aquela história que eu falei antes, né? É a mulher cuidando do próximo, né? Cuidando do marido, sendo generosa, né? Espirituosa e levando o marido para o atendimento médico. Auxiliando, dando aquele empurrãozinho é muito importante, né? Eu acho que esse cuidado com quem nós amamos, né, Sim, de sem fato, dúvida. é de suma importância. Então, mulher dá aquele empurrãozinho, você sempre ali. Eu acho que não existe coisa, doutora, assim, até pela minha profissão, né, profissional de educação física, não há nada igual você poder contribuir com a saúde de alguém, né? Sim. Principalmente de quem você ama. Então, se a contribuição for passar o link desse podcast para alguém assistir, se for incentivar a ir ao médico, a praticar atividade física, a fazer um exercício que seja que a pessoa goste, eu acho que é de suma importância, porque é isso de fato, né? Quando você tem saúde, você tem tudo, né? E é importante também iniciativas como essa, porque é informação médica, né? Então, assim, a gente tem muita informação. É um momento, talvez, da história da humanidade em que a gente tem a maior disseminação de informação. Sim. Mas a pergunta é, o quanto que as pessoas captam dessas informações para benefício próprio, né? Então, Claro. acho que essas ideias como um podcast que você pode explicar isso de maneira clara para as pessoas, né? Eu acho que é essencial para que a pessoa, às vezes, tenha o gatilho de procurar o atendimento médico. Sim, eu acho muito legal. Até porque, doutor, quem nunca? Isso eu vou me colocar, né? Você está com uma dor de cabeça, você coloca ali num lugar para buscar respostas. Exato. E aí vem uma dezena de diagnósticos. Você já confabula tudo. E que isso precisaria o quê? Ir ao médico, investigar, enfim. Mas aí você coloca uma dor de cabeça que pode ser N coisas. Você já recebeu, assim, até para a gente quebrar um pouquinho do clima mais tenso, já recebeu pessoas no seu consultório que ele já tem o diagnóstico, aí Super você fala, comum. meu Deus, aonde essa pessoa fez? Esse talvez é um dos males da informação sem filtro. Sim, porque, nossa, você pode ter 1 milhão de Só coisas. que também, ao mesmo tempo, né, como é que você vai julgar a pessoa que está buscando uma informação dessa? Não dá para você saber o filtro, né? Então a gente busca informação médica em locais extremamente específicos, com uma curadoria de conteúdo específico, né? Agora, a população não sabe disso, né? Claro. Seria mesmo que você me perguntasse para eu buscar um conhecimento sobre cálculo estrutural de engenharia. Eu não sei nada disso. Então eu também ia achar alguma coisa, também ia procurar numa ferramenta dessas. Então, claro. Conhecimento específico requer um profissional específico, né? Com certeza. Então, sei, né? Às vezes ali tá coceirinha na pele. 1 milhão de coisas. Então, a gente tem que ter calma, procurar um especialista realmente. E eu digo isso até, doutora, até entrando aqui no nosso podcast, até para treino, sabe? Porque hoje também é muito comum, né? Ai, quero emagrecer. Procura um treino, faço o treino do blogueiro, da blogueira. Exato. E cada pessoa tem a sua especificidade, tem a sua característica. Então, o médico ele vai pedir os exames, o profissional de educação física vai te orientar. Então, cada um ali seguindo a sua especificidade. É muito importante, Sim, né? sem dúvida, sem dúvida. Boa. E quando falamos ainda, né, da parte do câncer, falamos aí do tratamento, não falamos do tratamento, perdão, queria saber exatamente isso, sobre o tratamento do câncer de mama. Hoje nós temos uma métrica assim de de quantos por cento as mulheres têm a cura do câncer de mama? Existe hoje essa... Essa métrica, como eu te falei, ela vai depender do momento em que a pessoa diagnosticou a doença, em que estágio a doença está. É importante lembrar que, diferente, por exemplo, do câncer de colo de útero. Câncer de colo de útero, você consegue identificar a lesão antes dela se malignizar, que é o cenário ideal, como a gente falou antes. No câncer de mama, não. No câncer de mama, você consegue fazer detecção precoce. Então, já tem um tumor ali, nem que ele tenha 3 milímetros. Você já tem um tumor instalado ali, entendeu? Então, daí a importância de você fazer esses exames preventivos, né? E hoje em dia o tratamento evoluiu demais, né? Então hoje você tem um diagnóstico mais preciso, mais precoce e em termos, como você perguntou, de sobrevida. Sobrevida é equivalente ao período em que você diagnosticou e as características da doença. É importante que as pessoas entendam que quando a gente faz uma biópsia de um tumor, por exemplo, você tem uma descrição ali, um relatório anatomopatológico que a gente fala, que é muito completo. Certo. Então você tem várias características que você utiliza para definir o que a gente chama de prognóstico, tá? Agora a gente não consegue, e nem é da nossa prática, falar, olha, você vai viver tanto tempo. Isso, enfim, está fora da capacidade humana de resolução. Sim. Por mais que seja uma pergunta recorrente, né? Puxa, imagino, né? E falando de tratamento especificamente, as 3 principais modalidades ainda continuam sendo a cirurgia, né? A quimioterapia, que é o uso de medicamentos sistêmicos que vão combater a doença. E hoje, felizmente, a gente tem
medicamentos cada vez mais específicos Ai, que para bom. determinados tipos de tumor. A gente está vivendo a era das imunoterapias, né, os tratamentos imunobiológicos. Então, são remédios inteligentes que acabam tratando mais precisamente as células tumorais, porque você tem um efeito que é sistêmico, né? Então, a pessoa fala, pô, mas eu fiz a químio, por que meu cabelo caiu? Porque a quimioterapia não sabe, olha, vai lá e ataca só o tumor de mama. Não, Entendi. ela acaba tendo o seu efeito colateral. E hoje a gente já está conseguindo medicamentos cada vez mais específicos para determinados tipos de célula. Então, tratamentos mais modernos. E tem também as técnicas de radioterapia, que é você utilizar radiação através de elétrons e prótons e você consegue esterilizar aquele local onde Nossa. você fez uma cirurgia, etc. Boa. Então, o primeiro ponto, então, existe um caminho, tá? Doutor, estou te perguntando muito leiga, imagino Sim, que, claro. que a galera de casa, né, também tem essas dúvidas. Existe um caminho, por exemplo, houve um diagnóstico de câncer, o primeiro caminho eu começo com, por exemplo, um remédio. Do remédio eu vou para rádio, não deu certo eu vou para químio. Existe basicamente, o caminho é assim, você vai fazer um diagnóstico, você tem a biópsia lá, você foi fazer os seus exames preventivos ou você identificou alguma alteração, fez um exame, tem uma alteração, a gente geralmente faz a biópsia, na maioria das vezes, e você tem um diagnóstico dessa Certo. biópsia. E com base nisso, você faz outros exames, porque a gente tem que lembrar que o tumor maligno ele tem uma das capacidades que é a disseminação sistêmica. Então ele pode começar na mama e parar no osso, no cérebro, no pulmão, no fígado, enfim. Isso pode Entendi. acontecer com qualquer tumor. Então você faz exames que mapeiam o paciente para ver se existe alguma lesão à distância, independente do tamanho da doença inicial, tá? E com base nisso, ok, os exames estão limpos, então vamos abordar o tumor primário. Então geralmente o que você faz? Você faz ou cirurgia primeiro, se são tumores grandes, com uma condição cirúrgica ruim, você prefere fazer quimioterapia primeiro, reduzir o tamanho do tumor e depois operar, Tá. e depois continuar fazendo químio. Então, aquela história do cada caso é um caso. Então, Perfeito. a gente não consegue dizer que tem um combo específico para cada tumor. Então, precisa fazer diagnóstico, precisa identificar que tipo de tumor que é, investigar o resto do corpo e propor terapias específicas conforme o diagnóstico. Perfeito. Doutor, e quando nós falamos do câncer de próstata, como a pessoa que está assistindo aqui, né, como o homem, ele consegue identificar que ele está com uma alteração? É somente com o exame? Necessariamente o homem a partir dos 50 anos, né, então a próstata é uma glândula que tem a sua importância para o homem e ela fica entre a bexiga e o pênis. Na base é interna, mas ela fica entre a bexiga e o pênis. Então, ela tem uma sua importância e a partir dos 50 anos os homens passam a ter um crescimento natural da próstata. A próstata ela vai crescendo. Ah, ok. Tá bom? Tá. Você pode até falar assim, por isso que o homem passa a ter sintomas urinários, o jato fica mais fraco, ele acorda muito à noite para urinar, etc. Isso pode acontecer. Pode acontecer. Isso tá. não tem relação com tumor, de jeito nenhum. Ah, ótimo. Já desmistificar isso, você né? fala assim, olha, eu vou fazer um exame de próstata porque eu estou com o jato da urina fraco, isso não existe. Você está com outro problema. Sua próstata está com uma hiperplasia, que a gente fala. Ela está maior do que ela era. Pode acontecer de você ter as duas coisas? Mudou o sintoma urinário, você foi investigar e viu que tinha um nódulo? Pode. Tá. Agora não dá para a gente prever. Então por isso que a gente recomenda que a partir dos 50, 55 anos o homem faça os seus exames de rotina, incluindo um marcador sanguíneo, que é o PSA, que é um marcador produzido pela próstata. Tá? Certo, então que passa é encontrado no sangue. No sangue. Passa Tá. a ser um exame de rotina para o homem. Tem aquele tabu, aquele estigma ainda do toque retal. Eu acho que é importante falar sobre você isso, consegue, né? através do toque retal, é um modo que você tem de acessar a próstata através do exame físico. Tá? Certo. Então, quando você examina a próstata, necessariamente é através do toque retal. E no toque retal você consegue pegar aí, às vezes, nódulos. Em até 70% dos casos você consegue ser bem sensível aí, identificar um nódulo. Aí a partir disso você pode fazer um exame de imagem e depois a biópsia. Ou seja, não é, assim como o câncer de mama você ainda passou para nós, doutor, que você consegue verificar se tem alguma alteração, você ainda consegue ter um Sim. sinal ali visível. O de próstata não, ele precisa, o paciente, né, a pessoa ela precisa
realizar alguns exames Sim. para poder fazer. E aí, primeiro caso é o sangue e depois é o toque, ou também cada caso é um caso? Assim, é difícil falar, mas obrigatoriamente é importante em algum momento da vida. O homem vai precisar fazer esse exame de sangue anual, dentro dos seus exames de Anual, rotina. a cada 12 meses importante. realizar o exame. É importante porque o que Muito vale bom. para a gente, às vezes, não é o valor do PSA, é o comparativo proporcional do quanto ele subiu. Tá? Ah, bom. Então eu preciso ter um exame anterior para comparar. Senão você não consegue ter referencial. Certo. E aí, com base nisso, em algum momento é interessante que o homem tenha a próstata examinada. E a única forma de examinar a próstata é através de um toque. E isso vai gerar, então, toda a cadeia aí de investigação com exame de imagem, que pode ser ultrassom, pode ser ressonância de próstata, e depois, se necessário, fazer uma biópsia, e confirmando a existência de um tumor, você vai, e eventualmente você pode propor, na maioria dos casos, se é um tumor localizado, uma cirurgia. Tá? Certo. Então, assim, no homem já é um pouquinho mais, a resolução já é bem agressiva, né? Porque você necessariamente precisa de cirurgia. Tem outras técnicas que você pode utilizar, como a radioterapia também. Dependendo do tipo de tumor, você pode fazer só radioterapia para evitar uma cirurgia, mas ainda na maioria dos casos a gente prefere indicar a cirurgia. É um caso cirúrgico, Na maioria dos casos. É muito importante, né, gente? Eu acho que, como a gente traz aqui muito no papo, a saúde é o que nós temos de mais precioso, e é importante quebrar e desmistificar algumas coisas que já não cabem mais, né? Quando o assunto é saúde, é um tratamento, né? Já não cabe mais para a nossa sociedade. Então, hoje, se faz necessário realmente que você faça o exame, então já coloca aí na sua agenda que pelo menos a cada 12 meses você precisa fazer um exame de sangue. Se for necessário, siga seu médico, siga tudo aquilo que ele passa, porque nós estamos aí a favor da saúde, né, doutor? E independente do caso que venha acontecer, seja um câncer de mama ou de próstata ou, enfim, qualquer outro lugar, hoje tem tratamento, hoje a coisa está muito mais avançada, assim como o Dr. João nos trouxe, né? E como a gente falou anteriormente também, Vivi, o paralelo com a mama vale para a próstata, porque você também hoje, existem mutações, como eu te falei antes, que aumentam a chance do homem ter o câncer de próstata de modo mais precoce, em idades mais precoces, abaixo dos 55 anos. Então, a gente consegue também hoje em dia, se tem um caso de câncer de próstata na família, e uma pessoa mais jovem, 50, 45 anos ou até menos, é importante que esses pacientes sejam testados, e você vai disparar essa investigação para a família também. Ou seja, precisamos, né, ter esse contato aí direto com a nossa saúde. Doutor, no caso de um paciente, né, que já se recuperou do câncer, a atividade, o exercício físico, ele é indicado, não é indicado? Sem dúvida. Você mais do que eu sabe dos benefícios dos exercícios físicos, não somente do ponto de vista clínico, mas também psicológico, Sim. Liberação de endorfina, bem-estar, etc. Então, a gente sabe que o exercício tem duas funções principais. Então, tudo aquilo que é bom para o seu coração é bom para você ajudar a prevenir câncer. Ótimo, ótimo saber. Doutor, você pode repetir? Sim, tudo que é bom do ponto de vista cardiológico é bom do ponto de vista oncológico. Então, se você dorme bem, se você come relativamente bem, se você faz atividade física, se você não fuma, você já está se prevenindo de uma boa parte de tumores. Então, isso é interessante. Então, isso para quem não tem a doença. Para quem tem a doença, se a pessoa já se recuperou dos tratamentos e tudo mais, como a gente falou, cada tratamento tem a sua intensidade, né? Então, se a pessoa estiver liberada pelo oncologista para voltar a fazer atividade física, é importante, né? Eu até menciono sempre um trabalho que foi publicado há uns 2 anos, mais ou menos, de pacientes nos Estados Unidos que tinham câncer de mama, e eles compararam mulheres que saíam para passear com o cachorro, coisa simples, dar uma volta no quarteirão, no parque, Passeio enfim, leve. coisa leve. Passear com o cachorro. E mulheres que não faziam isso, que eram totalmente sedentárias. Então, nesses 2 grupos de mulheres com câncer de mama, as pacientes que tinham esse hábito simples de se movimentar brevemente, aí fazendo meia hora de caminhada, indo à padaria comprar pão, enfim, a pé, elas tiveram uma sobrevida um pouco melhor. Então, foi a primeira vez que a gente conseguiu demonstrar que a atividade física ela realmente tem um benefício também nessas pacientes que tiveram o diagnóstico.
e puderam depois voltar a fazer atividade física. Então, uma coisa simples, né, doutor? é, Passear com o cachorro. os pacientes que me falam, mas puxa, é difícil colocar na rotina e tudo mais, você deve ouvir muito isso também, né? Bastante. Eu costumo dizer o seguinte, Vivi, você pega o seu celular e veja quantas horas você fica no celular por dia. Perfeito. Tira 10% desse tempo e vai fazer uma atividade física. Com certeza. Acho que é uma tática boa. Com certeza, doutor. E eu costumo mesmo falar com as pessoas. Por exemplo, Vivi, eu não tenho tempo de fazer uma atividade física. Tudo bem, não sobe para o seu trabalho de elevador, sobe de escada. Isso. Desça de escada, desça um ponto antes da onde você precisa. Exatamente. Faça uma caminhada, né? Vai passear com seu filho, vai brincar com sua filha, enfim, se movimente. O nosso corpo, o corpo humano, ele foi feito para o movimento, né? Nós precisamos nos movimentar. E é muito importante ouvir isso de um médico, que toda parte, né, doutor, você pode repetir mais uma vez, por favor? Foi linda a sua fala. Tudo aquilo que é benéfico para o coração, então atividade física, alimentação correta, sono, etc., faz bem do ponto de vista oncológico também, sem dúvida. Perfeito. Então, nós estamos aqui pela causa, pela saúde, para promover a saúde das pessoas. Isso é muito legal. Eu acho que sem paranoia, né, Vivi? Assim, Claro. a pessoa não precisa ficar também, querer até o final do ano virar. Não. Não, tudo faça é um as processo, coisas né? com moderação, porque senão daqui a pouco você vai ter uma lesão e tudo mais e vai ficar prejudicado para fazer atividade física. Então, procura um profissional, se oriente e comece a fazer, né? Com certeza. Então, já é de suma importância saber que a atividade, o exercício físico, né, ele caminha aí lado a lado com a saúde. Já isso é super dito, mas acho que é importante quando tem um foco, quando se entende que de fato o exercício físico ele é de suma importância, né, Sim, doutor? Total. E aí nós falamos sobre o paciente que vem se recuperando. Então, se você estiver aí liberado pelo seu médico, pode voltar a fazer. Pode. E um paciente que está em tratamento é muito específico, né? Aí cada caso vai ser direcionado pelo próprio oncologista, porque, por exemplo, se você faz quimioterapia, dependendo do seu tumor primário, do tipo de quimioterapia que você faz, não tem jeito, você vai ficar um período aí meio em convalescença do tratamento, né? Ou seja, se recuperando de cada aplicação de químio. Acho que todo mundo conhece alguém que já passou por isso e sabe dos detalhes aí de fraqueza. A pessoa fica naquele período, às vezes, sem se alimentar muito bem, tem um outro efeito colateral. Isso já melhorou muito, como a gente falou antes. Que bom. Até os medicamentos que são usados para prevenir efeitos colaterais são muito melhores, mas é mais delicado quando a pessoa tem a doença para ela poder fazer atividade física. É um pouquinho mais delicado. Então, por isso que a gente sempre recomenda que ela faça com a orientação do seu oncologista e, especificamente, assim, depois de tratar é melhor. Acho que é mais interessante, mais inteligente. Agora, se for um tumor que permita que a pessoa no tratamento faça atividade física durante também, a pessoa já tinha aquele hábito, converse com seu médico, regulamente isso e faça a sua atividade física, sem problema nenhum. Perfeito. O mais importante, eu acho que fica a dica, procure um profissional que ele possa te auxiliar, né? Seja o seu médico, seja o seu personal, seja o professor da academia. Procure fontes que de fato, né, sejam comprovadas ali para poder te auxiliar. E nós aqui do Papo em Movimento estamos aqui com esse doutor incrível que clareou, tenho certeza que clareou tanto a minha quanto a sua mente aí. Doutor, já está chegando no final desse papo. Treinou? Treinei, gostei. Gostou? Consegui resistir, chegar até o final. Você viu? Meu Deus, doutor, gostaríamos muito. Eu estou num ritmo baixo aqui, mas não, tudo você está bem. tranquilo. Olha, nós fizemos aqui o quê? 47 minutos ótimo, de tá pedalada. E nesse momento que nós vamos chegando ao final, gostaria muito que você ficasse à vontade, desse um recado para os seus pacientes, para as pessoas que estão assistindo esse podcast, que você veja que é de grande importância e que vai contribuir na vida dessas pessoas. Fica à vontade, a casa é sua. Eu acho, Vivi, eu primeiro agradeço, obviamente, o convite de vocês. Eu acho que quando a gente fala de prevenção, não é só outubro, não é só novembro, a gente fala de prevenção o ano inteiro, né? E as pessoas precisam entender que hoje em dia, essas campanhas, elas têm que gerar uma ação e depende de cada um de nós. Não adianta a gente ficar aqui 1 hora conversando sobre prevenção, se isso não tocar, essa informação não tocar cada um que assiste o podcast ou que ouve, para que faça os seus exames de rotina. Então, é um compromisso da pessoa com ela mesma e, se você tiver com dúvida nisso, pense na sua família, pense nos seus filhos, pense nos seus pais e faça isso por eles. Com certeza. Então, essa prevenção vai ser útil para todo mundo que está em volta de você, que você ama e principalmente para você. Com certeza, gente. E aqui a Smart Fit, como sempre, muito responsável por aquilo que traz para vocês.
traz esse papo super esclarecedor, super incrível, super claro, porque a Smart Fit acredita que essa causa, esse Outubro Rosa e o Novembro Azul, seja muito mais que uma cor. Não adianta se utilizar a cor se você não traz o conteúdo para as pessoas que estão ali inseridas, né? Sejam os nossos alunos, sejam os nossos profissionais. Então, doutor, eu não tenho palavras para te agradecer. Eu sou apaixonada por esse Papo em Movimento, porque cada pessoa que senta aqui traz um conteúdo para nós, traz um conteúdo para mim, que é de suma importância. E eu já digo desde já copia aqui, ó, a URL dessa conversa, passa para os seus familiares, passa para os seus amigos, porque eu acredito que é isso. Amor é quando você promove a saúde para uma outra pessoa. É quando você incentiva que a pessoa se conheça, que você leve conhecimento importante. E saúde é aquilo que ninguém vai tirar da gente. Então, doutor, muito obrigada pelo seu tempo, pela agenda apertadíssima que sei que tem, mas para poder promover tanto conhecimento para as pessoas que estão ali nos assistindo e para mim também. Então, eu agradeço imensamente. Eu agradeço imensamente também, espero ter sido claro com as informações. E se alguém tiver mais algum interesse de se informar, eu tenho um site, tenho minhas mídias sociais que a gente vai deixar à disposição aqui para vocês. Tem muito conteúdo legal lá e a gente segue à disposição para poder ajudar mais e mais pessoas. Com certeza. Fala para nós o seu site, por gentileza, doutor. Meu site é www.joãosilfineto.com.br. E lá você tem acesso às outras mídias sociais e tem muito conteúdo bacana lá de orientação às pessoas. Muito bom. Então, para vocês que querem esse contato aí, que precisam, né, seguir nas redes sociais para conseguir acompanhar a rotina do doutor, vai estar aqui, ó, escrita na nossa descrição. E é claro, se você gostou desse papo, compartilha, curta e siga a Smart Fit em todas as redes sociais, porque nós estamos aqui, ó, engajados em trazer muito conhecimento para cada um de vocês. Doutor, muito obrigada. Obrigado. Galera, muito obrigada. Até o próximo, até errei, ó. Próximo Papo em Movimento. Tchau, beijo, fui!